Olá, eu sou Paula Bezerra e esse é mais um panorama do CNN Brasil Business. Hoje estamos com Roberto Funari, CEO da Alpargatas. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, Paulo? Um prazer grande falar com você. Bom, para começar, eu queria entender um pouquinho como foi o impacto da pandemia para a Alpargatas e qual marca foi mais afetada durante esse processo de isolamento social. A pandemia, na verdade, é uma crise humanitária de saúde sem precedentes, com impactos socioeconômicos profundos. E desde o início da pandemia, a gente se guiou pelo legado que a gente quer deixar, né? A pergunta que a gente se fez desde o início foi como nós queremos ser lembrados, né, ao sair dessa pandemia. E aí nós focamos em três prioridades importantes: o apoio à sociedade, principalmente aos profissionais de saúde e às comunidades vulneráveis, a saúde das pessoas, dos nossos colaboradores e a saúde dos negócios, né? A Alpargatas é uma empresa de 113 anos, tem um ecossistema de negócios, desde fornecedores, fábricas e também clientes, que é muito importante, é um grande diferencial. Então, num primeiro momento, sendo uma empresa global e já vendo o que estava acontecendo na China, a gente começou já a trabalhar nessas três frentes e se preparar para o impacto maior que aconteceu no final do mês de março e durante o mês de abril. O nosso negócio ele tem uma característica importante que, desde o impacto onde houve a onda global, desde final de março e abril, 55% dos nossos canais de vendas, Paula, estavam abertos, né? São principalmente canais de supermercados, lojas de conveniência, farmácias, e o nosso e-commerce começou a apresentar um crescimento exponencial. Então, hoje, o que a gente vê na Alpargatas, e principalmente em Havaianas, é que mesmo com as lojas sendo reabertas e tendo essa presença importante nesses canais alimentares, as nossas vendas de e-commerce estão crescendo exponencialmente, continuam crescendo exponencialmente mesmo com as lojas abertas. Então, o segmento que mais sofreu, obviamente, foram as marcas como Oscar e Mizuno, que dependem mais de lojas físicas, porém a marca Havaianas ela tem mostrado uma resiliência e uma força muito grande. Mesmo assim, houve uma queda em termos do que vocês vendiam em lojas físicas e vocês passaram a vender no e-commerce. Isso se equiparou ou ainda teve uma redução das vendas? Algumas lojas também foram fechadas também, por exemplo, franquias. Não tivemos qualquer número de lojas fechadas nossa, todas estão abertas. Inauguramos algumas lojas na Europa e, além disso, nós não tivemos qualquer ruptura no fornecimento de produtos, que é algo bastante importante nessa indústria. Não tivemos também qualquer retorno de produto. A Havaianas é uma marca que faz parte da vida das pessoas, ela se mostrou bastante relevante nesse período, as pessoas têm uma memória afetiva muito grande com a Havaianas, tanto no Brasil quanto nos outros países, e é um produto muito que combina com o momento que estamos vivendo. Ele é fácil de lavar, fácil de secar, você pode ter mais do que um par para usar dentro de casa, para usar fora. E, além disso, também é um acessório de moda a um preço bastante razoável. Então, o que a gente está vendo, na verdade, é um crescimento acelerado de vendas, semana a semana, e um momento do nosso e-commerce crescendo ainda mais, né? A participação do nosso e-commerce nas vendas deu um salto de 6 vezes do que era antes da pandemia, mesmo com reabertura de lojas. O varejo calçadista no Brasil é o que está mais sentido, porque ele foi o último a abrir. Está começando a abrir agora. Esse é o varejo que tem mais o impacto da pandemia. Você comentou um pouquinho sobre o crescimento das vendas online. Hoje, quanto representa as vendas online para o faturamento da Alpargatas? E você acredita que o consumidor tem mudado, que agora, com a pandemia, a tendência é que as pessoas passem a consumir mais online e deixem de comprar, irem aos shoppings, mesmo que como um reflexo do que a gente vivenciou? Que eles, de fato, eles entrem na internet? O que a gente tem visto é que, devido ao ficar em casa,
a adoção do hábito de compra pela internet, ela deu um salto de 2 anos em 2 meses. Apesar da gente não abrir os nossos dados em detalhes em termos de canais, o que a gente vê é que o canal de vendas online deu um crescimento, uma representatividade 6 vezes maior do que era antes da crise. Nós estamos crescendo semana a semana, desde o início de abril, a uma taxa de 3 a 4 vezes versus o mesmo período do ano anterior. E o que é Em interessante, Paulo, online, né? online. E essa taxa, ela é muito similar em todos os países, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. Ou seja, a adoção do hábito de compra online, ela tem sido bastante uniforme e tem acelerado. O que a gente tem percebido também nas últimas semanas é que, na verdade, as vendas online, elas vêm incremental, né? Até porque a Havaianas, ela tem um portfólio amplo de produtos de venda. O que hoje vendemos em supermercados e farmácias é diferente do que a gente vende online. Então, essa complementariedade tem dado esse incremental. E, além disso, a gente tem aumentado as ofertas de novos produtos no online. Esse é outro fenômeno bacana. Então, com os Dia das Mães, Dia dos Namorados, e estamos ampliando com produtos de mais lifestyle. O grande sucesso nosso recente é o lançamento de meias, né, que principalmente no inverno e ficando em casa tem sido um produto de bastante sucesso. E agora, tem algum planejamento, alguma estratégia prevista para incrementar essas vendas online também de Osklen, de Mizuno? Como eles vão começar a responder? Bom, agora as lojas foram reabertas, né? Mas a tendência é investir mais nos canais online também para essas marcas? Estamos ampliando a presença dessas marcas nos canais online. Hoje, por exemplo, a Mizuno é uma das marcas mais representativas na Netshoes. A Osklen tem mostrado também taxas bastante fortes de crescimento no online, também nessa faixa de 3 a 4 vezes. E o que é interessante, na marca Osklen, por exemplo, nós estamos adotando ferramentas digitais, como vendas através do WhatsApp, vendas através do que se chama de e-commerce social. Estamos adotando também serviços omnichannel, onde você pode comprar online e retirar, por exemplo, num drive-thru, num shopping, ou ter a coleta do produto numa loja. Então, a gente avançou muito rápido na questão de ócio, na digitalização dessa nossa relação com as pessoas e com os usuários das marcas. E o que a gente vê é um aumento significativo das taxas de conversão, ou seja, as pessoas que estão procurando a marca, elas estão convertendo em compras a um nível muito maior do que era na época pré-pandemia. E uma das coisas que me chamou a atenção no último balanço que eu estava lendo, eu trouxe até um trechinho, que vocês falaram que vocês estão posicionados para vencer no novo normal. E citaram alguns motivos para isso. Se o senhor puder elencar um pouquinho por que vocês já estavam tão preparados para esse novo normal e como isso ajudou a enfrentar um momento tão difícil como a crise do novo coronavírus? O novo normal, o que que ele é? Ele é uma mudança muito forte nos hábitos e nas expectativas das pessoas. Essa adoção acelerada do comércio eletrônico, das compras online, esse engajamento digital que está acontecendo muito forte com as marcas e, principalmente, as pessoas olhando a loja física como um ponto para entrega de serviços. Mas por que a gente está muito bem posicionado? Em primeiro lugar, a gente é uma marca que é relevante na vida das pessoas. E a Havaianas tem demonstrado isso de uma maneira muito forte. A gente tem tido experiências de engajamento, de sentimento positivo extremamente altas. Nós medimos a satisfação das interações através do que em inglês chamamos de Net Promoter Score. Nós estamos com níveis altíssimos comparados com a média no Brasil. Nós fomos pioneiros na questão de engajamento digital com as lives, e isso gerando também um grande fluxo para o nosso e-commerce. Então, o primeiro lugar que nos posiciona
é o fato de a gente ser uma marca relevante na vida das pessoas, com produtos muito importantes nesse momento. O segundo aspecto que nos posiciona muito bem é ter uma cadeia de suprimentos integrada e protegida, né? Desde os nossos fornecedores, as nossas fábricas foram remodeladas e adotando todos os protocolos da Organização Mundial de Saúde, operando com segurança em relação à saúde das pessoas, e também os parceiros estratégicos e os nossos clientes. A gente está em mais de 300 mil pontos de vendas no Brasil, possui mais de 700 lojas globalmente, temos franqueados. Preservar tudo isso e garantir a continuidade dos negócios foi um fator muito importante. E o terceiro aspecto que nos posiciona é uma marca que a gente inova e traz inovações que tem muito o que as pessoas estão esperando delas. Então, nós decidimos, já em maio, lançar a nova coleção, entrar com produtos novos, ampliar a presença da marca em categorias de lifestyle, como, por exemplo, meias. E, ao fazer isso, fazendo colaborações inéditas, fizemos uma colaboração com uma das principais marcas, principais varejistas de sneakers do Japão. Ao fazer isso, né, a gente tem uma marca que está muito sintonizada com essas preferências e hábitos de compra. O senhor comentou agora sobre as lives e a Havaianas participou da live da Marília Mendonça, que foi uma das lives mais assistidas. Talvez tenha sido até o recorde, né? Como foi entrar nesse mercado de lives? O retorno disso para o e-commerce, o senhor conseguiu ver aí um salto no dia, por exemplo? E como vai ser para o futuro? A tendência é que tenha cada vez mais lives e investimentos em formatos como esse? O que é bacana é que a gente começou uma grande transformação digital no ano passado na Alpargatas, uma cultura orientada para agilidade, para resultados, para experimentação, uma cultura que muito voltada a aprendizado. Então, o que nós fizemos desde o início da pandemia foi realmente abraçar essa cultura ágil e experimentar novos formatos. Nós fomos uma das primeiras marcas a ter engajamento no TikTok, e fomos uma das primeiras marcas a fazer o patrocínio de lives, a live da Marília Mendonça, que quebrou um recorde mundial de engajamento. E a gente fez essa live de uma maneira bastante autêntica. Primeiramente, participando da live para criar doação para o nosso programa de apoio à sociedade. Em segundo lugar, mostrando por que os nossos produtos são relevantes no ficar em casa, e a Marília Mendonça contando isso, porque ela é uma usuária de Havaianas dentro de casa. E no terceiro, abrir com promoções para a compra daqueles modelos. Então, colocando isso de maneira autêntica, a gente viu resultados assim extremamente altos. E a partir disso fizemos, por exemplo, com o Tiaguinho, teve um impacto muito grande na nossa linha de produtos masculinos. Fizemos depois uma live com a Manu Gavassi, que teve também um outro impacto bastante interessante, com um público completamente diferente, uma audiência completamente diferente, com resultados muito expressivos de conversão. Então, o que a gente vê como tendência, cada vez mais, a gente está junto dessas audiências, fazendo iniciativas que têm engajamento, que têm autenticidade, que possam ter esse retorno medido, e isso é uma tendência que vai ter muito daqui para frente, né? O que a gente chama tecnicamente, internamente, de marketing de performance. E tudo isso associado ao engajamento. A gente mede muito o engajamento das pessoas com a nossa marca e entende muito como a gente consegue ampliar esse engajamento positivo. No caso da live da Marília, esgotou a Havaiana que ela estava usando? Esgotou, na verdade, a internet, nosso sistema não comportou o aumento de pedidos, ficamos 20 minutos fora do ar, e o que mais surpreendeu é que teve um pico de compra no dia seguinte às 7 da manhã, Paulo. Então, Caramba! é, e o da Manu Gavassi teve um pico de compras 2 dias antes, quando a gente anunciou. Então, é bacana que você vê que esses comportamentos você realmente aprende fazendo, né? E esse é a nova maneira de engajamento, foi muito bacana. E no segundo ponto, o senhor comentou muito sobre essa questão de olhar para o colaborador, para os franqueados. E quando começou a tendência de reabertura aqui, algumas varejistas falaram, bom, independente se houver reabertura ou não, a gente vai avaliar qual é a condição, né, se a curva de fato tem melhorado ou não, se ainda tiver um pouco perigoso, eles não vão abrir. Foi o caso da Magazine Luiza, por exemplo.
Como a Alpargatas se posicionou em relação a isso? Vocês, olharam de acordo com a cidade, fizeram algum outro tipo de avaliação ou já reabriram as lojas? A gente adota alguns princípios muito importantes. Primeiro, a gente é uma empresa de marcas ícones, né? Marcas ícones, elas têm que ir aonde as pessoas estão, ela responder essas expectativas e a essas preferências. Então, não cabe a gente decidir se sim ou se não, cabe a gente entender se as pessoas querem ter aquela loja de shopping aberta, querem ter aquela loja numa cidade aberta. E a gente vai responder para isso. A gente se orienta aquilo que as pessoas querem para construir um relacionamento de longo prazo. O segundo princípio muito importante foi a segurança dos nossos clientes e dos nossos colaboradores. Então, adotando protocolos, melhores práticas, aprendemos muito também com as operações internacionais e trouxemos isso para o Brasil. Vamos abrir seguindo esses protocolos e essas normas. E a terceira é realmente apoiar com produtos, com ativação da marca, para que a gente possa apoiar todos aqueles que dependem de capital de giro, né, para colocar na marca, para essa marca apresentar. Então, a gente colocou, por exemplo, para os nossos franqueados, para os nossos clientes, uma nova coleção a partir de agora, de junho, que a gente chama de uma coleção com alta velocidade e altas margens, para realmente trazer um retorno melhor e mais seguro para o capital de giro, por exemplo, franqueados colocam dentro de Havaianas, para oferecer retornos melhores para supermercados, para terem Havaianas nas suas lojas. Então, a gente também olhou muito para que possamos trazer esse retorno e fazer com que isso seja um negócio sustentável, mesmo num período de fluxo menor nas lojas. Legal. E Roberto, vocês têm uma experiência muito grande de ver como a Havaianas e outras marcas se portaram com a reabertura em outros países, né? O Brasil tem respondido à altura da reabertura de outros países ou a gente está um pouquinho atrás? Como tem sido esse movimento? O que a gente vê hoje, o Brasil, adotando políticas similares de reabertura, principalmente de lojas ou de normas e protocolos, por exemplo, para as nossas operações industriais. Então, isso é muito similar. O que a gente vê também como muito similar é um efeito que vai depender muito da localidade. É muito difícil a gente generalizar Brasil, generalizar Europa, um determinado país, né? O que está acontecendo no Brasil e está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, vai depender muito da situação da localidade. Nós vamos ter que se adaptar a esses movimentos em cada localidade, né? O mesmo acontecendo, por exemplo, na Ásia. Tem capitais que retornaram com algum nível de contaminação, criaram-se algumas restrições. Então, essa adaptabilidade é muito importante para as empresas e, ao mesmo tempo, ter um fluxo muito rápido de aprendizados e melhores práticas. Isso que a gente está fazendo com as nossas organizações, essa alta conectividade, para que a gente possa transferir maneiras rápidas como lidar com essas diferentes situações. Mas, no geral, tirando os diferentes estágios que os países estão, esse comportamento que está acontecendo em microlocalidades está sendo muito similar em todas as nossas operações. Legal. E qual que é a principal lição que a pandemia trouxe em termos de gestão e como vocês vão colocar isso nos negócios daqui para frente? E como é que o senhor avalia em termos de consumo? Como vai ser o consumo daqui para frente no pós-pandemia? Eu acho que essa pandemia trouxe um reforço de algumas das nossas crenças e convicções, como, por exemplo, entender e atender as expectativas e preferências das pessoas, dos nossos usuários, sendo essa nossa missão número um, nosso propósito número um. O segundo deles é cada vez mais trazer experiências inesquecíveis para os nossos usuários. Isso requer uma gestão focada, ágil, uma gestão de aprendizado muito forte. O terceiro, uma cultura de pessoas apaixonadas por aquilo que a gente faz. E tudo aquilo que a gente faz tem que trazer um benefício para a sociedade. Então, acho que uma das principais lições de gestão é que você tem que fazer a sua gestão de forma integrada com aquilo que é o seu papel na sociedade, entendendo o seu papel junto às comunidades, entendendo o seu papel junto aos seus parceiros, a sua cadeia, o seu ecossistema.
Eu acho que essa pandemia reforçou um princípio de gestão através de solidariedade e parceria muito forte. Empresas que daqui para frente vão continuar vencendo são essas empresas que cuidam do seu ecossistema, são aquelas empresas que estão constantemente recebendo feedback das pessoas, apoiando as suas comunidades. Isso é uma lição muito grande, né? Não é somente uma gestão numérica e de fluxo de caixa, por exemplo, mas uma gestão muito mais integrada e olhando e pensando em companhia em todos os pontos que a gente impacta as pessoas ou as comunidades. Legal. E para finalizar, no começo da pandemia, a internet, enfim, não perdoa e cancelou, entre aspas, a Osprey por vender uma máscara. Qual foi o aprendizado desse episódio e como é que vocês conseguiram lidar com essa repercussão um pouco negativa? A gente escuta muito o que as pessoas querem. Naquele momento havia uma grande vontade das pessoas em ter máscaras da Osprey, máscaras que ajudem a normalizar o uso de máscara. E foi por isso que a gente respondeu com esse produto. Mas, ao mesmo tempo que a gente escuta para tentar responder a esse tipo de necessidade e desejo, a gente também escuta para entender se aquilo que a gente está fazendo da maneira certa. E a gente percebeu que a maneira como lançamos não era a maneira mais certa ou como as pessoas esperavam. E com isso a gente interrompeu o lançamento, né, e continuamos a vender todos os produtos da maneira como a gente sempre fez e reforçando, né, o papel que a Osklin tem e o papel que a Osklin vem tendo. Né? A Osklin continua fazendo doações, a Osklin continua trazendo desejáveis, produtos novos, e fez parte de um aprendizado continuar respondendo e entendendo como as pessoas querem, o que elas querem. Então, o aprendizado aqui foi muito nessa linha, que no fim do dia, o nosso trabalho aqui é de servir as pessoas e os clientes, e não de somente estar aqui tentando responder a necessidades comerciais. E a gente está muito orgulhoso de ter tido a humildade e a rapidez de responder e ajustar na medida que essas pessoas deram um feedback muito claro para a gente. E isso resulta de sentimento positivo e todo o resto, se torna positivo. As pessoas também valorizam quando marcas e companhias também evoluem e aprendem com as suas ações. Não, com certeza. E para finalizar, o senhor acredita que a Alpargatas vai encerrar o ano com a previsibilidade de lucros e de crescimento antes da pandemia? Ou ainda assim, mesmo com o crescimento das vendas online, vai ficar um pouquinho aquém por conta dessa crise econômica no país? Nós não podemos dar guidance, né, Paulo? A gente é uma empresa listada e não damos guidance. Então, é muito difícil responder diretamente a sua pergunta. Mas o que a gente tem visto é uma melhoria contínua dos nossos resultados, do engajamento com a marca. Isso faz com que a gente esteja bastante otimista com o futuro. E a gente vê claramente, né, que mesmo com as lojas abrindo, com as lojas que já estavam abertas, a gente vê um contínuo salto, uma aceleração exponencial das nossas vendas online, que acreditamos seja um fator de sucesso importante para o futuro. Legal, olha, muitíssimo obrigada pela participação, Roberto. E assim que a pandemia acabar, fica aqui o convite para você vir conhecer a CNN. Muito obrigado, vai ser um prazer muito grande e estou sempre à disposição. Muito obrigado, Paulo.